Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Poder Mental com Guilherme Campos. E hoje eu recebo meu amigo Rafael Sotoski e vamos falar um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre consciência e comunicação, linguagem. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Olá, Guilherme, muito obrigado pelo convite aí. Vamos fazer uma conversa legal. Joia. Pessoal, quem não sabe, quem é novo, tanto no meu podcast ou nos conteúdos do Rafael, eu, Guilherme Campos, estudo há um certo tempo já sobre neurolinguística, sobre a hipnose, sobre desenvolvimento cognitivo, comunicação. Essas são minhas áreas de estudo, de atendimento e as áreas que eu procuro levar para a vida das pessoas, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. No caso também, o Rafael, ele pode falar um pouco sobre a área dele, né, sobre o que ele faz também, o dia a dia dele. Legal, Guilherme. Eu sou psicólogo desde 2014, mas já venho estudando aí sobre a mente humana, comportamento e as emoções, desde que eu lembro que eu sou gente, né? Então, desde a minha infância aí já tenho um certo gosto, né, por essa esse mistério que é a vida, né? Mas assim, vamos considerar aí que oficialmente, né, eu comecei a estudar com mais seriedade isso, né, de maneira mais profissional, já na minha primeira faculdade, apesar de eu fazer ali teatro, né, eu fazia artes cênicas, Uhum. eu já procurava entender, né, qual era o produto da gente estudar a personagem, né, do quanto que isso refletia na mente das pessoas e o quanto que isso reflete na nossa vida também. E aí eu fui me interessando já naquela época pelos estudos do Carl Jung, né, o Uhum. famoso psiquiatra suíço, e ele fala ali então da questão da persona, de símbolos, né, de arquétipos Uhum. e, enfim, sou apaixonado pelo tema até hoje, né? E aí para culminar a minha carreira assim no sentido de estudos, né, eu cursei ali a psicologia, mas na verdade assim toda a bagagem que a gente tem, né, e eu sei que você também é um grande estudioso de tudo isso, a grande bagagem que a gente tem é através do atendimento das pessoas, né, independentemente da abordagem, né? E aí também entra, né, a hipnose, constelação familiar, enfim, todo esse rol de conhecimentos aí que embasam, né, o nosso entendimento sobre linguagem, sobre comunicação com o inconsciente, Uhum. toda essa fenomenologia aí que se apresenta, né, diante de uma sessão terapêutica. Interessante. É interessante você falar sobre isso, né? Eu acho que todo mundo que está nessa área, que procura sobre desenvolvimento humano, não é algo. É até difícil a pessoa falar, eu vou falar sobre o meu histórico nessa área, porque é o histórico da vida. É a Não vida. tem como você tirar tudo que a pessoa já tenha feito na vida toda dela. E, inclusive características das próprias pessoas, né? Uma que eu vejo em comum, minha e de outras pessoas que gostam desta área, é sobre curiosidade. Acho que essa palavra, a Aham. palavra curiosidade é a palavra que nos move em frente, né? Perguntar sobre os porquês, perguntar sobre até onde, perguntar o como, né? Como que acontece, o porquê acontece, ou perguntar simplesmente se será que é possível? Se não aconteceu ainda, mas será que seria possível acontecer algo que eu estou pensando sobre, né? E eu sei que a gente chegou nesse tema porque eu fiz uma postagem, quem está acompanhando e talvez não tenha visto, um filme chamado A Chegada, que apresenta os octópodes, né, que seriam seres alienígenas que chegam numa nave e aí você tem uma pesquisadora sobre linguagem que vai tentar fazer uma comunicação com esses seres que ainda não estão se comunicando com as pessoas. E eu comecei com esse papo com o Rafael, a gente falando exatamente sobre. Eu fiz uma postagem sobre esse filme e aí deu aquela sincronicidade, né? Da gente falar, nossa, você tá falando sobre isso, eu também quero falar, vamos conversar sobre, né? Vamos conversar sobre esse assunto. Você gosta desse filme? Você já. Como foi pra você esse filme ou sobre essa perspectiva? Olha, para você ter ideia, Guilherme, eu tô arrepiado aqui só de lembrar do filme, só de ouvir você falando, cara, porque é um filme que tocou muito, muito profundamente, assim, na estrutura de tudo que eu penso, da minha verdade mesmo, né? A gente, enquanto terapeutas aí, a gente tem uma certa conexão, né, com o arquétipo do mago, né?
que é aquele que investiga, aquele que quer saber nos mínimos detalhes, né, a natureza da transformação. Não importa se é através da ciência, se é através de uma explicação religiosa, mística, não importa, né? Para nós o que importa é a gente descortinar a verdade que está por detrás ali daquela realidade, né? E quando eu assisti esse filme, eu vi no cinema. Uhum. Quando eu assisti e percebi que tinham ali elementos de sincronicidade, elementos relacionados com a intuição, a própria interpretação de sonhos, né? A importância que foi dada aos Uhum. sonhos para que a trama pudesse ter sido ali amarrada certinha, né? Conduzida, sim. Cara, olha, eu tô arrepiado de novo aqui, só de falar, porque assim, isso é algo que toca profundamente na alma das pessoas. E esse é um Uhum. momento, né, que a gente está vivenciando, que existe uma sede muito grande por esse contato com a alma, né, esse contato com o mistério, né, se trouxe ali a palavra curiosidade, né, é o que nos move. Então, é de extrema importância esse tema, né? E não à toa aconteceu a sincronicidade, né? Eu Uhum. até comentei com você ali que eu tô conjecturando aqui a ideia de fazer uma tatuagem relacionada ao filme, né? Relacionada àquele simbolismo do filme. E isso é porque realmente está na minha pele, né? Eu sei que você também, né, cara? Não é à toa, a gente tem aí essa afinidade, tá na nossa pele mesmo, a gente respira, né? Esse contato aí com o mistério do inconsciente e o quanto que esse inconsciente é responsivo através de uma linguagem, através de um simbolismo, né? E o quanto que a humanidade está sedenta disso, mas muitas vezes não percebe. E aí vem uma crise como essa, né, como a pandemia, para fazer Sim. as pessoas entrarem, né, fazerem uma viagem para dentro, né, não tanto mais para fora. Elas estão presas dentro de casa para fazer a lição de casa. Exatamente. Uma coisa que eu acho muito interessante também, falando sobre, juntando, né, esses pontos, sobre a curiosidade, sobre o nosso, esse inconsciente coletivo, sobre os símbolos, sobre a comunicação, sobre a consciência, juntando todos esses pontos, é como o cinema, como as artes, elas sempre começam a trazer o novo para que ele seja aceito no nosso dia a dia. Então, a primeira Sim. vez que a gente viajou para a Lua não foi numa viagem humana para a Lua. Alguém imaginou, fez um filme, fez uma obra de arte sobre. Depois a gente falou: será que é possível a gente ir para a Lua? Vamos para a Lua. Fomos para a Lua. Ah, pinta-se um quadro, quando se faz uma música, quando se faz qualquer que seja construção, criação de uma energia inventiva, de uma energia imaginativa, como essa energia imaginativa depois ela se transforma e cria e muda a nossa realidade. E Uhum. talvez algo que não venha de nós, não venha. Talvez a primeira pessoa. Tem vários relatos, né, na história. Até Leonardo da Vinci ele falava muito sobre isso, sobre ele sonhar, né, sobre ele olhar para a natureza e de repente a mente dele trazer via intuição, trazer pronta via intuição já os desenhos, os esquemas, possibilidades, e aí naquelas possibilidades, óbvio, ele trabalhava. Mas como é interessante isso, né? Agora a gente está. Eu acho muito interessante como a gente consegue explorar essas fronteiras, tanto do universo quanto do que a gente tem como realidade física, de dimensões e de local-tempo, e navegar por essas dimensões pela mente. Não fisicamente ainda, a gente não tem, às vezes, um produto físico pronto, mas a nossa mente, igual eu tô, quem tá no podcast, tô mostrando uma motinha, uma miniatura. Mas, assim, às vezes a gente tem um conceito, uma concepção, e que esse conceito, essa concepção, se tornam realidade. Depois a gente consegue sair dessa energia sutil, muito sutil, que às vezes toca várias pessoas ao redor do mundo de formas similares ou complementares, mas depois ela se materializa, né? Então eu não ficaria. Claro, também ficaria muito arrepiado e muito eufórico, mas se a gente entrasse em contato com os octópodes, né, que viessem ETs aqui com uma outra linguagem, eu falo, tá, ok, a gente imaginou isso, é possível, ok, dá pra aceitar. Sim. E isso é incrível, né? O quanto que a nossa capacidade imaginativa trouxe avanços ao longo da humanidade e ainda assim, até hoje, ainda existe um estigma, né? Algumas pessoas ainda pensam, mas eu vou usar minha imaginação, vai fazer alguma diferença, né? Trazendo aqui também o Sim, próprio tema da hipnose, né? sim, Ainda sim. existe alguns tabus, né? Algumas pessoas ainda não sabem, né? O quanto que essa ferramenta
ela utiliza da imaginação, ela utiliza ali da história E existe para até que um a pessoa se preconceito, envolva. né, Rafael? Existe até um Sim, preconceito. Essa semana, a semana que passou, eu tinha uma cliente que ela virou pra mim e perguntou assim: é, ah, mas é da minha imaginação? Não uma, várias, assim, por sim, mês tem. Em resumo, é da minha imaginação ou é de um transe, é da hipnose? As pessoas pensam assim, ah, mas a imaginação não presta. Mas sim. o transe e a hipnose ele presta, eu quero saber. É, Uhum, só que as duas coisas acontecem, né? Às vezes o que a pessoa pensa como um conteúdo subliminar, que seria um conteúdo da intuição, um conteúdo que ela não se esforça, um conteúdo que simplesmente vem pronto para ela, talvez seja um conteúdo que ela já tenha imaginado anteriormente, ou a mente dela de forma não consciente, né? Até porque o que é consciência, né? Existem. Eu sei que é um assunto que a gente está só pincelando sobre consciência, porque existem sim. diversos artigos. O último que eu li tinha umas 15 páginas e simplesmente o artigo era para falar: olha, não temos ideia do que é consciência. Era o resumo do artigo. Uhum, Era basicamente isso, 15 páginas para falar isso. Então é um assunto muito tênue, né? O que é consciência e o que não é consciência? Até que ponto eu movo o meu organismo, eu tenho consciência, eu entro de fato no mundo real, isso já vem desde de Platão, né? uhum. Do Matrix, a gente poderia falar também, outro filme interessante para pensar sobre o assunto, mas até que Sim, eu ponto tava pensando nisso agora mesmo. até que ponto eu interajo com a realidade ou só interajo com uma consciência que, que formatou a minha realidade, né? Uhum, Então até que ponto também essa informação, essa imaginação, ela é importante ou ela é destrutiva ou ela é mais eficaz ou menos eficaz com conteúdo que não venha que venha de um outro tipo de consciência ou de um outro tipo de construção, né? Eu sei que existe um pouco desse não sei se preconceito, ou não sei se as pessoas pensam muito sobre, olha, na hipnose em si, vem uma resposta muito pronta, uma resposta muito imediata, muito direta. E muitas uhum, vezes a gente percebe, né, que não é isso. Muitas vezes uhum. é uma mensagem decodificada, uma mensagem com Sim, símbolos, uma mensagem numa outra sim. linguagem. Uhum. E, inclusive, através de sensações, né? Uhum, Mas a pessoa passa a ter sensações corporais mesmo, né? Até no caso, né, de uma terapia relacionada a trauma, né? Quando a gente está tratando de traumas, dependendo de como for, a pessoa sente arrepio, frio na barriga, palpitação, né? E isso também são símbolos, são formas simbólicas, né, do corpo demonstrar que algo está acontecendo, né? E quando a pessoa consegue, né, entrar na sintonia fina, ela percebe ali, nossa, tá aparecendo para mim uma imagem X aqui, uma imagem, né, sei lá, de uma mulher. Ok, e aí nós, né, como terapeutas, a gente auxilia a pessoa a entrar em contato, né, com esse uhum, simbolismo, não deixar com que aquilo se perca, né, porque a coisa mais comum que a gente observa hoje em dia é isso, né, uma perda desse contato com a imagem, com a imaginação, uhum, com aquilo que está trazendo uma informação de uma forma não direta, que nem uhum. você falou, né? Não é uma linguagem direta, mas está trazendo uma informação. E Tá. muitas vezes é uma informação 1000 vezes mais valiosa do É que uma qualquer ferramenta. conselho, né? É uma ferramenta assim sem igual, né? É uma ferramenta e é interessante, né, que às vezes a pessoa ela tem uma percepção, porque eu percebo muito isso também no dia a dia, ou até quem está ouvindo, né, você tem uma percepção do seu problema e da solução do seu problema. Isso é muito comum. Eu tenho uma percepção do problema e da solução do meu problema. E quando Uhum, você entra em qualquer processo com hipnose, um processo que vai fazer uma exploração da tua linguagem, da tua consciência, vem outras coisas. Vem muito uhum, mais ferramenta. Assim, vem coisas muito, muito grandes. Eu vou até contar um caso curioso também sobre um cliente meu, que ele tinha medo de cães, era um adolescente. Medo, trauma, né? Fobia de cães, gatos, animais. Não chegava perto, mantinha distância, etc. Aí com três, uhum, quatro sessões, a gente começou a trabalhar e ele começou ok, tudo bem, consigo começar a chegar perto. E no transe dele, num transe, numa exploração subliminar
da mente dele, ele tinha um cachorro ali de estimação. E ele se via, se projetava no futuro com esse cachorro. E o mais interessante, ele Uhum. sabia exatamente qual a sensação de passar a mão no cachorro, a sensação de estar próximo do cachorro. E eu falei, você consegue desenhar? Ele foi lá, desenhou, o desenho tá até no meu Instagram, do cachorro que ele desenhou, e era um husky, ele desenhou o husky e tudo mais. E, poxa, vamos pegar ali o conteúdo do husky, né? O que simboliza, né? O que simboliza pra ele. Associações, né? Associações, exatamente. Então tava simbolizando coisas para o futuro dele, coisas que ele quer para o futuro, coisas que ele quer se construir e se transformar como um adulto. Então são valores Uhum. que ele deseja para o futuro dele, que ele deseja transformar, construir para o futuro dele. Então, assim, ele tá criando a personalidade dele, ele tá criando os valores para o futuro dele, com base nesse, a gente pode chamar até de animal de poder, ou até de um arquétipo forte para a psique dele, e de sobra ele perdeu o medo de animais. Perfeito, né? Cara, isso é uma maneira assim extremamente elegante, né, de você Sim, auxiliar o teu paciente a chegar num processo terapêutico verdadeiro, profundo. Porque você poderia, né, simplesmente falar, ah, ok, eu conheço aqui a técnica de cura rápida de fobia, uhum. faz o processo, não dá nem 10 minutos e pronto, ah, passou o medo. Mas olha o ouro, né, que estava ali por detrás do simbolismo, o Sim, quanto de clareza que deve ter trazido, né, para o teu paciente ali entender que existia uma imagem, que essa imagem queria comunicar algo para ele, queria mostrar, sim. olha, existe um plano, né, você Uhum. não está sozinho, né, o inconsciente está respondendo ali, ó, ok, vamos então construir esse plano em conjunto, né. Sim. Legal, legal, Guilherme. Quero trazer um caso aqui também, então, relacionado aí a essa coisa de simbolismo, né. Bom, eu sei que você gosta muito do tema de sincronicidade, também Sim. sou apaixonadíssimo por isso, e num dos casos aí que eu Uhum. atendi, onde a sincronicidade justamente apareceu, né, a própria questão da linguagem também apareceu, que me chamou muita atenção, foi num caso que eu estava um pouco perdido, porque a moça, ela simplesmente, é como se ela vazasse lágrimas. Assim, ela chegou no primeiro atendimento e tal, Catarse. e assim, não, na verdade não tinha conteúdo, cara. Isso que era o mais louco. Assim, ela falava, Rafael, eu não sei por quê, mas isso acontece comigo. Eu choro e, tipo, se você me perguntar, eu não tô sentindo nada. Eu não tô triste, Uhum. eu não tô com raiva, tô sentindo nada. Simplesmente eu choro e eu não sei por quê. E isso foi ali uma semana, duas. Aí na terceira semana eu falei, cara, eu preciso encontrar uma resposta. Essa resposta não está no meu consciente, eu não sei o que fazer, né? E aí eu me rendi, né, ao momento, esperei a Uhum. sincronicidade acontecer, e é engraçado, né, porque é uma espera que não é uma espera assim de tipo, quem tá ali em cima, né, querendo que a coisa aconteça. Você Sim. deixa, né, o Você deixa inconsciente deixa acontecer. lá o SARA, né, o sistema ativador reticular lá. Uhum. E aí, cara, eu sei que de repente eu tava, se não me engano, acho que era na Livraria Cultura, e aí eu simplesmente tive o impulso de pegar um livro e abrir, né? E assim, você vê que coisa, antes de eu abrir o livro, até vou mostrar aqui, é este livro aqui, ó, Mulheres que Correm com Lobos, você deve conhecer, né, da Clarissa Pinkola Estes, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. Eu não conhecia esse livro, eu já tinha visto, mas eu não o conhecia. Uhum. E naquele dia, na minha cabeça, eu estava pensando, né, sobre essa paciente, Aham. e eu tinha pensado, poxa, mas o que acontece com ela? Ela chora. Então ela é o quê? Ela é chorona, né? Uhum. Esse é o problema dela, ela é chorona. E eu não sei por quê, quer dizer, o inconsciente sabe, eu não conseguia pensar em ela é chorona. Eu ficava pensando assim, ó, la llorona, la llorona, né, em espanhol. Uhum. Daí eu, beleza, né? E assim, deixei aquilo, né? E aí, enfim, tava lá na Livraria Cultura, resolvi pegar esse livro, né? Eu olhei o título, Mulheres Correm com Lobos, me chamou a atenção, pá, abri, tá lá, página, deixa eu ver aqui, 334, se eu não me engano. Ou não, errei. Enfim, tem um capítulo aqui, cara, que ele se chama La Llorona. Eu abri na página. Você abriu na página.
Cara, isso assim foi. Agora eu errei aqui, porque, né? Mas assim, no dia, cara, eu abri. Aqui, é 344. Eu abri o livro, cara. Na hora que eu bati o olho no título. Aqui, ó, eu vou pôr aqui pra você ver você vê que eu não tô mentindo, cara. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Sim, La Llorona. La Llorona, sim. Cara, a hora que eu bati o olho assim, eu me arrepiei inteiro, né? Minha esposa tava do meu lado, eu falei, olha, acabou de acontecer uma sincronicidade aqui. Já sei como que eu vou auxiliar uma paciente minha lá. E aí eu li a história e eu compreendi, cara, que o que ela precisava fazer era entrar ainda mais em contato com a criatividade dela, com o inconsciente dela. E aí o que que eu fiz? Eu simplesmente falei, olha, fulana, né? Não vou falar o nome dela. Eu expliquei para ela. Eu falei, ocorreu uma sincronicidade comigo e tem tal capítulo de tal livro. Você já ouviu falar dela? Sim, eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha lido esse livro. Agora que você falou, eu estou muito curiosa. E ela leu o livro e na sessão seguinte ela já não estava mais com o problema do choro. Cara, é de Interessante. arrepiar. Então, assim, o que é isso, né? Até tem um outro livro chamado One Mind, que é do Larry Dorsey, se não me engano, Dorsey. Enfim, ele fala dessa prática chamada, entre aspas, né, Library Angel, né, ou a livraria angelical, né, que Sim. é o quê? Você simplesmente se permitir abrir um livro aleatoriamente, esperando, né, uma resposta Uhum. para algo. E Sim. foi o que eu fiz ali, cara. E eu super recomendo. Eu tô vendo que você tem uma Muito biblioteca bom. aí. Se você não faz isso ainda, faça, cara, porque é uma Muito. loucura. Eu faço isso, sabe que eu faço isso muito? Eu comecei. Faz um certo tempo já que eu faço isso, né? Eu não. Eu só conduzo os clientes. Eles trazem o motivo, eles trazem o processo. Ponto. Perfeito. Só faço isso. Como? E o mais interessante, como? Tem vários autores que falam sobre esses tais registros e etc. E sobre o porquê, sobre quarta, quinta dimensão, ou até sexta dimensão, né? Como seria. É um assunto longo, mas eu vou falar, por exemplo, de uma ferramenta que eu faço, que é exatamente quando eu levo meu cliente para um transe, muitos. Claro, tem pessoas que sim, pessoas que não, mas você percebe conforme você está conduzindo. Mas muitos vão para o seu local, para o seu escritório mental e tem livros lá. E os livros são Ah, todos iguais. O livro de capa vermelha. Todos têm o livro de capa vermelha. sim. É Se ele não é impressionante vermelha, isso, é né? um livro O de capa azul. simbolismo. Se não é um livro de capa vermelha, registros acásticos. Hoje em dia estão chamando Ah, sobre esses processos, né? Que seria o registro sim, acástico, seria um registro onde tem uma história. A história não só da pessoa, mas como ela faz parte do todo, teria também a história da humanidade. sim, Então ela vai lá no registro dela, abre o registro, tá lá. E tá, assim, tá parte do transe dela, tá parte do processo, tá parte da transformação. E tem isso também. E o mais interessante que tem a ver com um filme, né? É, assim, a gente tá preso numa quarta dimensão. Só que a mente, ela tá brincando de ir pro é futuro e livre. voltar. Uhum. Que eu acho que casos como o que você relatou e casos de vários clientes meus também, ou casos até na minha vida, que já te falo, já posso te contar várias sincronicidades dessas, a gente vai no futuro, a gente tenta vários caminhos, depois a mente volta pra nós agora, no passado, daquele futuro que ela tentou e fala, não, vai por aqui porque eu já tentei todos os outros. Sim. Eu tenho quase Inclusive, certeza. você fez um post falando sobre isso, né? Sim, fiz. Para as pessoas experimentarem, né, cara? Ah, Muito legal. sim, sim. É, deve ter sido, mas eu fiz, É deve aquele ter, de eu atravessar fiz as vários portas. sobre É das aquele que fala de portas. você atravessar as duas portas. Ah, Você se tá. imagina atravessando duas portas, uma delas tem a resposta que você precisa. E você faz Sim, esse processo várias vezes, até que chega uma hora que não resta dúvida nenhuma. sim, sim. Esse, ó. Então, essa dica foi de um transe também, não foi minha. Sim. Não foi eu que criei ela, foi de um transe. Sensacional. Porque a pessoa ela via as portas e ela sabia. E o mais interessante é que quando você está conectado ali, você fala, nossa, por que ela vai escolher a porta da direita? Ela sempre escolhia da direita. Depois ela falava, Uhum. ah, vou na direita. Eu já vi ela escolhendo da direita antes dela me falar que ela é na da direita. Sim. Aí eu falava, mas por que que você está escolhendo a da direita? Falou, não, porque as outras parece que eu já passei
várias vezes nas outras portas. E não tem nada nas outras, é essa. E eu não tô ouvindo a minha intuição, eu tenho que ouvir mais minha intuição. Tá me explicando isso. Eu falei, nossa, Uau! eu fiz a postagem. Parece que é conteúdo meu, né? Não é. Sim, e é impressionante, né? Como o inconsciente ele consegue amarrar o conteúdo de uma maneira que vai tocar todo mundo ali, o terapeuta, a pessoa que está, né, se submetendo à terapia. É uma linguagem avançadíssima, né? Muito avançada. É uma consciência também, que é uma consciência que a gente não tem, não tem um contato exato com ela, principalmente que eu sei que você utiliza também hipnose ericksoniana, né, que é a base, Uhum, né, que é o que eu utilizo, a hipnose ericksoniana, que é a hipnose moderna. A gente, na verdade, sim. a gente não está direcionando a pessoa, a gente está conduzindo elegantemente, como o Rafael Isso. comentou, né, e então não é uma criação a quatro mãos. Não parece nem ser uma criação minha, nem ser uma criação da pessoa. Parece que tem uma cortina, tem um pano de fundo que conduz muito mais até do que eu e a pessoa. A gente tá lá só explorando. A gente tá lá explorando aquele universo que tá lá dentro. Seja ele com Sim. os conteúdos, com as características, com o ambiente, conforme o ambiente se apresente, né? Ou seja, Uhum, da forma, da forma como é para ser. Então é uhum, até interessante. Antigamente eu até falava, não, eu vou fazer isso, isso, isso com a pessoa. Hoje em dia eu não faço mais. Tipo, eu não delimito o roteiro. Eu tenho só ferramentas que eu uso uhum. e eu sei que a pessoa vai trazer ferramentas dela, mas tem uma outra consciência que vai trazer também ferramentas e ali a gente vai explorar. E claro, eu vou anotar, eu vou trabalhar aquilo, eu vou pegar vou pegar as dicas, né? Vou pegar os conhecimentos ali e a gente vai explorar e trabalhar melhor eles. Mas não é algo limitado pela minha consciência ou pela minha imaginação. Nem acho que Sim. nem da pessoa, nem da consciência dela ou da imaginação dela, até porque surpreende, assim, grande parte dos clientes surpreende muito a eles, né? Todo o processo, como é o Uhum. processo, que é bem interessante. Não sei se para você é dessa forma também, como é para você sobre isso? Sim, depende do cliente também, porque assim, tem alguns que até falam assim, eu não quero atendimento com hipnose, né? Já Uhum. tive muitos casos assim, que a pessoa, não, eu Interessante. quero uma terapia tradicional, de análise e tal, e ok. Mesmo assim, aparece alguma coisa ou outra. É com uma frequência menor, mas também aparece. Uhum, Como no caso, que já aconteceu com vários clientes, né? Da uhum. pessoa estar em busca de uma resposta X naquela semana e inconscientemente chega para mim. Ou é um filme, ou é um livro que se relaciona exatamente com aquele tema. E aquele Legal. tema, assim, estava longe da minha vida, não estava Uhum. passando. E aí cai um livro e Ela tal, programa pra eu você, né? Ou você programa pra ela também, né? Ela começa a ter é, uma consciência sobre isso, né? exatamente. E daí, sabe, você lê um Uhum. capítulo, ou às vezes um parágrafo que você leia, Sim. daí quando chega na hora da terapia, a pessoa fala, e tal, tô buscando isso, daí você fala, ó, tem tal livro. Nossa, era esse livro mesmo que eu queria, eu tava tentando me lembrar o nome, não lembrava e tal. Então tem nesse livro, tá lá a Bacana. resposta disso que você tá buscando. Cara, é muito louco isso, porque não é uma vez que acontece, são várias vezes, né? Sim. Então a vida do terapeuta ela é realmente muito permeada aí por esses símbolos, né? Essa Uhum. sincronicidade, né? Tanto mais quanto o terapeuta esteja alinhado com essa linguagem, né? Que Uhum. também tem isso, né? Às vezes o Claro. símbolo aparece ali, mas a pessoa ela ignora aquilo que não faz parte, né? Da, Não da tem teoria dela, não faz curiosidade. parte do Claro, que ela normal. acredita também. Uhum, normal. Mas eu tenho uma dica, assim, para as pessoas que acharam esse assunto interessante, né? Nossa, como eu me como eu me encaixo nessa intuição, ou como que eu vou explorar melhor essa intuição, como que eu vou explorar, como que eu desenvolvo isso melhor, né? Na verdade, é uma dica como uma ferramenta. É um processo que a pessoa pode fazer na vida dela, anotar esses passos, são pequenos passos, e explorar e treinar dia a dia, porque aí ela vai começar a colher os resultados. Qual que é a minha dica? A minha dica é o seguinte, pela minha tanto experiência quanto observação de vários casos, né, a questão sobre o problema. As pessoas hipervalorizam o problema. Hipervalorizam o Super. problema.
Então ela fica o tempo todo procurando algo para a vida dela que tenha relação com o problema dela. Aí Uhum. ela acha maneiras de aumentar o problema, não maneiras Sim. de resolvê-lo. Sim. Então, já minha primeira dica, que é uma dica que eu dou para clientes, é assim: você tem o seu problema. Ao invés de você focar no seu problema, foque sobre qual que é o ganho. Qual que é o ganho da sua vida? Exemplo. Eu não consegui emagrecer. Qual que é o ganho de você ser magra? Ah, eu vou me Uhum. sentir mais bonita. Legal. Então você comece a focar em se sentir mais bonita. Coisas que te deixem mais bonita. A intuição vai começar a fazer o resto. Perfeito. Ela vai começar a trazer um É. terapeuta que te ajuda no emagrecimento, um preparador físico. Ela vai começar a fazer aquela dieta funcionar. Ela vai Uhum. começar. A intuição começa a trazer isso. Quando você pergunta como que eu posso. Claro, você pode mudar um pouco a linguagem para melhorar, para deixar essa pergunta mais rica, né? Como que eu posso me sentir mais Sim. bonita? O que eu posso fazer hoje para me sentir mais bonita, me sentir mais elegante, me sentir mais em forma? Ah, Uhum. Guilherme, eu tenho um problema com dinheiro. Ah, dinheiro não aparece na minha vida, dinheiro é uma desgraça, dinheiro é uma merda, dinheiro sempre falta, e etc. Como que eu posso me sentir mais próspero? Como que eu posso me sentir mais rico? Como que eu posso gerar mais renda? Como que eu posso ter um dinheiro mais abundante dentro da minha vida? Né? Essa é a pergunta. Uhum. Né? E aí você vai deixar isso É. pronto lá para o universo, vai deixar isso lá para se interessar por novas áreas, para adquirir novos conhecimentos. Eles vão vir até você. Você acha legal? Sim. É bem isso, né? Essa formatação, né, da pergunta, da maneira como você a coloca, abre muitas portas. Porque, em geral, as pessoas, em vez de elas pensarem o como posso ser isso ou ter isso, né, ou encontrar essa resposta, em geral, o que que passa, né, na mente das pessoas? Uhum, Ah, por que que eu tenho esse problema? Por que que eu nasci assim? Por que que as coisas não são do outro jeito? Por que uhum, que, sei lá, o governo, a minha mãe, meu tio, meu cachorro é uhum. desse jeito? E aí, esse porquê, ele não ajuda, na verdade, ele piora a situação da Pior pessoa, porque situação. justifica que ela continue naquilo, Uhum, né? Agora, como é que pode, né? É uma única palavra, o como, né, no uhum. formato de pergunta, e Sim. aí a pessoa pode, né, O estabelecer uma direcionamento. frase aqui que seja É, exato. direcionamento. E é o direcionamento, porque o direcionamento dela fica na questão do problema. O problema é só um sintoma sobre a estrutura da vida dela. Exemplo, Perfeito. você tem péssimos hábitos, o sintoma disso é você engordar. Pronto. Uhum, Você tem péssimos uhum, hábitos financeiros, o sintoma disso é você falir. Ponto. Não é que uhum, a falência tá na sua vida, ou você não é merecedora de ter uma saúde que você gostaria. Não, não tem relação com isso. Tem mais sim. relação com como que estão os seus hábitos, como que tá a sua dinâmica, as estratégias da tua vida, né? Bandler falava muito sobre isso, né? Sobre as estratégias, que a Uhum, gente é fruto das nossas estratégias. Tem vários sim. outros autores de PNL que falam muito também sobre estratégias. Mas simplesmente quando você, até no livro Mindset, quando você Uhum, abre o teu mindset, que é você deixa a tua mente pronta para novos aprendizados, você não fica preso, você não fica com as chamadas crenças limitantes, né? Que é você ter um uhum, preconceito sobre algo. Sobre assim, sim. eu tô numa cidade tal, pandemia. Não, pandemia tá falindo todo mundo, eu vou falir. Eu tenho. Uhum, Tá falindo todo mundo pandemia. Por que eu vou dar sim, certo na pandemia? Não, eu tenho que falir também. Sabe, eu tenho que sim, seguir esse padrão. Eu tô olhando os sim. problemas. Claro, tem uma Uhum, estratégia do que a pandemia traz, mas quantas uhum, oportunidades ela também não está trazendo? Oportunidades de mudança, de sim, melhora, de. E aí, claro, a gente tem que ter os nossos valores, né, bem alinhados, saber o que é importante para nós, saber como que a gente sim. mede, sabendo que a gente tem que medir. Uma segunda dica. É, a régua da vida. As pessoas medem muito as suas vidas pela régua dos outros. Meu amigo, cria sua régua. Perfeitamente, é. Não vai medir tua vida pela régua É. dos outros, cria tua régua. O Hum, que é importante pra você, uhum, né? Não é o que é importante pra sociedade, muitas vezes não é o que é importante pra você. Você tem outras prioridades, você sim, tem outros momentos, né? Nossa vida são ciclos, a gente tem momentos. Se a gente for pela mídia, a mídia tá falando sempre, compre uma roupa nova. Talvez não, talvez eu já comprei. uhum,
eu não tô crescendo mais, eu não tenho 15 anos, não tô em fase de crescimento, então eu posso usar minha roupa. Eu não tô crescendo, eu posso usar 3, 4, 5 anos a mesma roupa, eu não preciso comprar roupas novas, né? Ou eu não preciso comprar, você tem que fazer tal coisa para ser assim, né? Essas caixinhas. É, a gente tem que explorar, abrir melhor essas caixinhas, explorar além delas. Faz sentido? Exatamente. É aquela, é aquela história, né, Guilherme? A gente só pode se comparar com a gente mesmo, né? Usar o outro como medida de comparação é injusto e cruel consigo mesmo, porque a gente não sabe, né, exatamente da onde que o outro partiu, se ele já deu a largada dele na vida com recursos a mais, né, ou às vezes a menos Uhum, até, e daí, nossa, a pessoa cresceu exponencialmente, e você tá achando que ele é muito melhor, né, a pessoa uhum, lá tá achando que o outro é muito melhor do que ela, e na verdade ele não é muito melhor, ele é muito, muito, muito melhor, e uhum. então é bom nem ela saber. Então, Sim. portanto, né, a régua tem que ser própria, tem que ser, é, cara, inclusive isso é uma coisa que mexe com a nossa percepção de tempo, Sim. né? Eu com a minha esposa conversando com ela outro dia, falando assim, lembra quando a gente estava ouvindo tal coisa ou assistindo tal coisa? Dela, sim, deu, nossa, parece que foi na vida passada, né? Daí, lógico, né? A gente dá risada, cara, porque isso foi o quê? Há 3, 4 anos atrás. Uhum, Mas a nossa vida mudou tanto, tanto, tanto nos uhum. últimos anos, né? Enquanto casal, enquanto profissionais, que, meu Deus, assim, Uhum. o tempo parece que ele foi condensado. Então, assim, a gente vê Sim, coisas que a gente pensava e fazia há 3 anos atrás que são totalmente incompatíveis com quem a gente é agora, sim. né? Dada a evolução que a gente fez. Mas assim, isso é algo que a gente percebe agora na nossa vida, Uhum, que a gente aprendeu também uhum. a se comparar com a gente mesmo, né? Sim. A investir mais a nossa energia no nosso próprio crescimento, Uhum. deixando de perder ou gastar energia olhando para a grama do vizinho, que é isso, né? Exato, exato. O cara É, tá lá olhando quem, para a grama do não, vizinho e e tá ficando quem louco, né? diz. Não, e o pior, sabe o que é o pior? É quem diz que se você tiver a grama do vizinho, você vai ser feliz. Como ele. Porque talvez Pois é, aquilo é felicidade dele, não é felicidade sua. sim, O sim, que é, o que é muito sim. pior, né? Talvez Cara, é isso. você quer chegar em algum ponto da vida, né? Seja por conquistas materiais, emocionais, ou o que quer que seja, olhando uma outra pessoa, você chega lá. E talvez você não tenha a felicidade que ela tem, porque quando você quer chegar lá, você imagina a felicidade. Se você chegar lá e não tiver essa felicidade, é porque você não construiu a É, sua. a frustração, né? E você não construiu a sua, você gastou tempo não construindo a sua. Sim, gastou tempo buscando algo que foi colocado de maneira externa, né? E daí, de novo, né? Frisando aí a importância do contato com esse simbolismo interno, porque ele é muito Sim. mais verdadeiro, muito mais verossímil para a vida da pessoa do que qualquer coisa externa. Essa comunicação, né? Essa consciência, inconsciência que nós temos com a nossa comunicação, ela tem que estar sempre bem alinhado, né? Eu acho que agora, fechando, né? Fechando nosso bate-papo, a Sim, gente tem que alinhar elas, né? Eu acho que é um trabalho que eu faço, é um trabalho que eu sempre deixo muito claro, seja nos meus atendimentos, seja nos cursos, seja nos produtos que eu ofereço. Inclusive, vou começar a oferecer um produto agora sobre intuição, sobre como legal. trabalhar, como desenvolver intuição, que é um assunto que eu pesquisei sobre, né? Assim, é um assunto que eu gosto. Eu pesquisei como que estão os materiais sobre isso. Não tem material, não tem. Falei, vou desenvolver o material. Não tem, eu Sim, sim, desenvolvo, não tem problema, eu vou desenvolver, sim. vou trazer isto de maneira acadêmica, mas de maneira mágica, de maneira holística, mas de maneira científica também. Vou trazer as duas visões e vou trazer o assunto, intuição, ajudar as pessoas a desenvolverem intuição, formas, Uhum. ferramentas e etc. E claro, uma das bases é esse alinhamento entre comunicação e entre consciência, que é exatamente, e como ela, claro, vai transformar a tua vida, que é exatamente esse o mote do filme. Né? O mote do filme é Sim, a comunicação dos octópodes, muda a consciência deles, que viaja no tempo, pela comunicação, demonstra isso e gera essa possibilidade dentro da realidade. Depois, quando a doutora sim, entende, né? A Louise, sim. Louise entende, ela Isso. consegue fazer essa jornada no tempo
pela consciência dela e alterar as relações humanas de futuro. Mas me conta, Bem Rafael, dessa. dos seus projetos aí atuais, o que você anda fazendo, o que as pessoas podem agregar de valor na vida delas com as suas, com seus trabalhos, né, com seus serviços. Sim. E, inclusive, também esse é um momento sincrônico, né, para falar disso, para trazer isso, porque eu já venho há um tempo desenvolvendo, junto com minha esposa, né, um jeito bem específico de atender as pessoas, e onde eu e ela fazemos o atendimento em conjunto, através de uma Legal. ferramenta que eu sei que você também adora, que é o tarô. Então, a Nossa, gente bom, hein? trabalha com, com Eu o tenho tarô mais sistêmico. eu tenho mais um projetinho para te incluir, então. Opa, vamos lá, cara. Boa. Vamos criar valor aí pro pessoal, né, cara? A gente que está muito em contato com isso sabe a grandeza disso, né? Então, assim, o que a gente está mais focalizando agora, né, fora os atendimentos individuais que eu faço, com a hipnoterapia, com a psicologia, a gente está focalizando bastante no atendimento de tarô sistêmico, que nada mais é do que uma forma de constelação familiar através do tarô. E isso inclui, inclusive, né, a nossa própria intuição, porque coisas que chegam para mim durante a leitura são diferentes das coisas que chegam para ela, né, para minha esposa, a Milana. Então, o trabalho que a gente faz tem sido assim muito interessante porque é um complemento, né? Eu trago a visão masculina, né, da situação ali do Uhum. cliente, e ela traz a visão feminina, e juntos a gente traz a visão de casal também, dependendo da situação, dependendo da questão que a pessoa traz, e a gente mostra ali nas cartas do tarô, a pessoa olha e a própria pessoa começa a ter intuições também. Enfim, algo bem bacana aí que a gente descobriu há um tempo atrás, já se apaixonou e, enfim, estamos levando para o mundo agora isso aí. Bacana, que legal, um projeto muito bom, um projeto interessante. E é um projeto que eu tenho. Inclusive, né, se quiser conhecer, Ah, vou vamos conhecer. marcar aí um dia para a gente poder te apresentar isso. Vou conhecer, vamos fazer. Ó, já é o próximo vídeo. Podem nos cobrar, a gente vai fazer um vídeo sobre isso então. Quero conhecer. Eu tenho algumas histórias também interessantes com relação a isso, ao tarô, e tem e Sim, arquétipos, né? E tô com um projeto também para esse lado relacionado a isso, mas a gente pode falar isso numa próxima oportunidade. Acompanhem, quem legal. está nos ouvindo já pode acompanhar para entender melhor sobre quais são esses caminhos, né? O que a gente tá levando. E, Rafael, eu só tenho. Já tá acabando o nosso tempo aqui, né? Eu só tenho é, gratidão, né? Assim, eu tenho muito, muito a te agradecer por você trocar, por essa troca. Tanto comigo quanto com quem tá ouvindo, né? Porque eu sei que as pessoas falam muito do que você vai ganhar, do que vai acontecer, e poucos profissionais, uma coisa que eu gosto em você, te respeito muito sobre isso, falam sobre o como, falam sobre o processo, falam sobre a pessoa, Uhum, o processo, a pesquisa. É o ouro, né? O ouro do profissional é exatamente o que você está fazendo aqui nessa conversa, entregando gratuitamente sobre esses uhum, caminhos para a pessoa pesquisar, para a pessoa fazer. Não é uma. Sempre quando a gente conversa, né, não é aquela conversa assim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu te trago saúde, eu te curo de qualquer coisa, eu te trago dinheiro, eu te trago tal coisa. Mas como? Não, como eu não te falo como. É uma caixinha uhum. preta fechada. Não, no caso é o contrário, né? Eu sei que a gente está sempre conversando e nada é sobre Guilherme, olha, eu garanto isso, eu garanto aquilo, eu garanto aquilo outro. Não, eu pesquiso isto, eu trabalho dessa forma, eu faço dessa maneira. E esse conteúdo que você traz, né? Se você compartilha conosco, sendo um conteúdo gratuito que muito nos transforma. E assim, essas dicas que você deu também, até a história do livro, né? Assim, eu uso também, faz parte do meu set. Mas eu acredito que tem muitas pessoas que não têm a mínima ideia, não façam. E começarem a fazer o que você Exatamente. faz, a transformação na vida delas vai ser incrível. Né? Então é Sim. uma dica de ouro, assim. Muito obrigado pelo Imagina, compartilhamento. Guilherme.
Eu que agradeço, cara. Você sabe que a admiração aí é recíproca, né? A gente tem muitos temas afins aí, tenho certeza que a gente vai poder fazer muitas conversas ainda, poder trazer um arsenal aí de sabedoria para as pessoas, né? Ajudar a criar um novo funil de realidade, né? Porque Uhum, boa parte das pessoas estão num funil aí que está levando elas para depressão, para ansiedade, uhum, e muitas vezes não precisa nem a pessoa fazer uma terapia, ela escutando, né, as dicas e sim, tal, entendendo essa orientação, né, que a gente traz aí sim, já traz bastante ajuda para elas. E, claro. enfim, daí só para o pessoal também poder acompanhar o meu trabalho aí, né? Eu uso mais o Instagram por enquanto, Legal. @Rafael com PH, né? Rafael Soltoski, Soltoski, Rafael Soltoski. E se o pessoal quiser me contactar, né, pelo WhatsApp, é o 41 92 mil 3003. E é Joia. isso aí, meu amigo. Tamo junto. Muito obrigado aí pela Obrigado. conversa, pelo espaço e vamos continuar nesse trabalho, nesse serviço maravilhoso aí pela humanidade. Legal. Obrigado. Até mais. Valeu, cara.